Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje, dia 3 de abril, quarta-feira, a Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Os quatro evangelhos são unânimes em dizer que fizeram uma experiência do Cristo ressuscitado no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Domingo para nós é dia da Eucaristia, é dia do Cristo ressuscitado, é dia de voltarmos o nosso coração com mais fervor para o Senhor nosso Deus. E a partir da Santa Missa, fazer esse encontro com Jesus ressuscitado. E eram dois discípulos. Um deles era chamado Cleofas. O outro nós não sabemos o seu nome, pois esse discípulo representa você, representa a mim. E eles foram então a Jerusalém. E de Jerusalém partiram para Emaús. Foram voltar para casa. Voltar para Emaús é abandonar a missão. Voltar para Emaús é abandonar o discipulado, é abandonar a vida com Cristo e abraçar a vida velha, o passado. E eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus caminha conosco todos os dias, mas reconhecer o seu amor, reconhecer a sua presença leva tempo, porque exige a fé, exige a conversão, exige a maturidade. Os discípulos, porém, não reconheciam Jesus e foram ouvindo aquele andarilho. E Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Eles estão tristes, decepcionados, amargurados. Jesus perguntou: O que aconteceu? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do povo? Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Os discípulos fazem um resumo da história para aquele peregrino, da morte de Jesus e do túmulo vazio, do anúncio dos anjos. Maria Santíssima acreditou na palavra do anjo, São José também. Mas os discípulos e os apóstolos não acreditaram na palavra do anjo e nem no testemunho das mulheres e preferiram se acovardar e abandonar a missão. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Jesus explica a motivação e a razão do sofrimento como projeto de união com o Pai, como cumprimento das Escrituras. Quando chegaram então a Emaús, Jesus fez de conta que ia, mas eles insistiram para que Jesus ficasse com eles.
Jesus entrou, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. E nisso seus olhos se abriram, se lembraram do gesto de Jesus de abençoar e multiplicar os pães, e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da vista deles. Desapareceu fisicamente, mas interiormente Jesus reviveu nos seus corações. E eles então voltaram para Jerusalém, sem medo da noite, pois a luz de Cristo brilhava em seus corações, e testemunharam para os apóstolos. Realmente Jesus ressuscitou e apareceu a nós no caminho. E os apóstolos também confirmaram que Jesus havia aparecido para todos eles. Jesus é, sem dúvida, aquele que se revela ao longo da nossa vida. Jesus vai se revelando ao longo da nossa história, ao partir o pão na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.